Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Durante a nossa jornada, nós passamos por muitas coisas. Dentre elas, nós encontramos muitas situações difíceis e receosas de suportar. Sempre que nos deparamos com tais situações, todos pensam em comum: por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa errada? Por que eu tenho que passar por isso? Porque eu sempre tenho que passar por dificuldades e ter uma vida cansativa? Porque eu tenho que passar por isso? E assim, há muitos casos de pessoas que acabam se prendendo dentro de seus problemas e situações. Mas aqui, nos versículos que acabamos de ler, Deus está dizendo o seguinte: não é assim do jeito que você está pensando. Deus um dia me disse essa palavra. A minha esposa, enquanto eu ministrava, há 10 anos atrás aproximadamente, um dia eu fui ao hospital porque não estava bem, e fazendo os exames aquele médico, e nós conversávamos de muitas coisas e ficamos bem amigos. Ele olhou para minha esposa que estava ao meu lado e disse: pastora, eu examinei a saúde de sua esposa também. Ah, sim, muito obrigado. E depois, fazendo o exame, de repente o seu semblante mudou. E ele parou e disse o seguinte: pastor, agora eu não posso falar sobre isso, mas seria bom fazer um exame urgente no hospital geral. Não deixe para depois. E assim ele nos fez esse pedido, dizendo para logo que saíssemos de lá, fôssemos fazer o exame. Então, saindo de lá, fomos a um hospital geral e fizemos o exame. Mas, conforme o imaginado, ela foi diagnosticada com um tumor. Por isso, rapidamente entrei em contato com um conhecido e lhe passei essas informações. Por isso, ele contatou o hospital de Seul, fez a reserva e no dia seguinte eu peguei a minha esposa e fui para aquele hospital. Lá fizemos os exames e conversamos com o médico, e o médico ficou muito contente. E lhe disse: nossa, como vocês souberam? Pois está numa fase tão inicial que realmente é muito difícil das pessoas descobrirem. Vocês fizeram muito bem em vir. Ah, é? Sim, não se preocupem. Isso não se tornará um problema. É bem simples. Por isso, de coração bem tranquilo, eu internei a minha esposa no hospital e eu, já que era sexta-feira e eu estava ministrando em Dongdaegu, então de noite eu tive que voltar para casa. E passou o sábado, domingo, passou segunda e na terça-feira saiu o resultado do diagnóstico. Acho que foi umas 10 horas da manhã e a minha esposa me ligou. Recebendo a ligação, o conteúdo da ligação era o seguinte: que havia terminado o diagnóstico, mas ela me disse algo um pouco grave. No resultado, diferente do que o médico responsável havia dito, que era um estágio inicial, na verdade era o estágio 2 e estava avançando. E que essa célula cancerosa já passou para os linfonodos. Ouvindo isso, eu fiquei bem assustado.
Eu tinha que conduzir a reunião das irmãs casadas, então peguei minha Bíblia, saí do escritório, passei no meu quarto e quando saía do quarto recebi essa ligação. Ouvindo isso, eu me sentei no chão e tive muitos pensamentos. Ué, eu recebi a salvação e no ano de 81 e de lá até hoje eu tive essa vida de servir a Deus e servir o Evangelho. Mas por que teve que acontecer isso comigo? Inicialmente, esses tipos de pensamentos começaram a atacar meu coração. O que é que eu fiz de errado? Nenhuma pessoa me disse que isso estava acontecendo por ter feito algo de errado. Eu estava sozinho. Mas esses pensamentos começaram a me atacar e, sem conseguir me conter, fiquei com um coração muito difícil. E assim, eu fiquei tão confuso e bravo por essa parte que taquei no chão a Bíblia que estava na minha mão. O que eu fiz de errado, afinal de contas, para eu passar por uma dificuldade dessas? Eu não vou mais acreditar em Deus. E comecei a maldizer contra Deus. A Bíblia estava jogada num canto do meu quarto. Estava toda amassada. Mas essa dificuldade e o conflito no meu coração não desaparecia. E fiquei com o coração bem difícil. Era como se você entrasse dentro de um túnel com o carro. E de tão longo que era o túnel, mais ou menos chegando na metade, toda a iluminação do túnel se apaga. O motor do carro também se desligando. Você fica sozinho numa escuridão extrema. Sem luz nem na frente nem atrás. Um lugar extremamente escuro. O meu coração estava naquele estado. Eu tentava de todas as formas me livrar desse estado, mas isso não se resolvia. Naquele momento eu clamei a Deus. Deus, eu recebi a salvação. Quando eu recebi a salvação, o Senhor me deu uma palavra. Me faça lembrar nem que seja dessa palavra. Chegava a ser estranho, porque tantas palavras que eu conhecia, tantas palavras que eu tanto pregava, nenhuma palavra se conectava com o meu coração naquele estado que eu estava. Por isso foi muito difícil. Por isso eu dizia, eu recebi a salvação. Aquela palavra que o Senhor me permitiu quando eu recebi a salvação, me faça lembrar pelo menos daquela palavra. Mas, incrivelmente, nem daquela palavra eu me lembrava. Depois de um bom tempo, de repente, uma palavra que nunca havia prestado atenção, uma palavra que nunca havia tocado o meu coração, a palavra que lemos hoje, Jeremias capítulo 29, dos versículos 11 ao 14, essa palavra começou a tocar o meu coração. De repente, me lembrei dessa palavra. Eu é que havia pedido uma palavra e a palavra veio. Mas eu fiquei muito bravo, pois a minha situação era que a minha esposa tinha sido diagnosticada com câncer avançado, estágio 2, e tinha chego até os linfonodos. Eu, vivendo nesse mundo, ouço uma série de coisas. Ouço a conversa das pessoas que vai e vem. Elas disseram que se pegar câncer, a pessoa morre. Mesmo que faça a cirurgia, não. Quando eu escutava essas coisas, ficava apenas por isso. Achava que essas coisas não ficavam no meu coração. Mas no momento que eu escutei que a minha esposa estava com câncer, todas essas palavras começaram a atacar o meu coração e eu pensei, agora é o fim. Agora minha esposa vai morrer, por mais que ela viva muito. Não será mais do que 10 anos. Então, como eu vou viver? Como eu vou trabalhar? Só de imaginar aquele espaço vazio da minha esposa, eu já senti muita solidão, dificuldade e aflição. Naquele tempo, os meus 2 filhos, eles ainda não haviam se casado,
Por isso, milhões de pensamentos estavam me atacando, mas, no meu coração, a palavra que Deus havia me permitido, de tanto eu clamar, pedindo por uma palavra, era Jeremias, capítulo 29, do 11 ao 14, no qual diz que não é mal. Mas a realidade que eu estava enxergando diante dos meus olhos era que a minha esposa estava deitada no hospital com câncer avançado, estágio 2, e tinha que operar. Então, eu estava nessas condições. E se fosse de acordo com milhões de coisas que eu tenho ouvido, mesmo após a cirurgia e o tratamento, ela não conseguiria viver por muito tempo e morreria. Tudo isso dominando o meu coração por completo. Eu fiquei muito aflito. Por isso, novamente, eu peguei a Bíblia que estava jogada e abrindo ela, como essa palavra de hoje. Diz o Senhor, Regim, Deus, meu pensamento não é pensamento de mal que você pensa. É para te dar a paz, a esperança nos teus dias vindouros. De repente, eu fiquei mais bravo ainda. Como assim? Se isso não é maldição, o que é maldição então? E gritei. Novamente. Eu taquei a Bíblia no chão e disse que não preciso de Deus. Mas embora a Bíblia estivesse jogada ali no chão, porém essa palavra não partia do meu coração e ficava me rodeando continuamente. Quanto mais o tempo passava, incrivelmente, todos aqueles pensamentos negativos que estavam me dominando, de que ela morrerá, que não dará certo, esses pensamentos do meu coração começaram a desaparecer pouco a pouco e essa palavra começou a dominar e segurar meu coração. E misteriosamente recebi a graça de experimentar o milagre da minha esposa se livrar do câncer. E após terminar a reunião das irmãs casadas, eu fui ao hospital para marcar a data da cirurgia. E ali do hospital eu liguei para o pastor Oxo Park. Naquele tempo, o pastor estava lá na África, no Quênia. Eu acho que era um momento em que ele conduzia a reunião de madrugada. Por isso, ele não atendeu o telefone. Daí eu liguei para a pastora e fiquei aguardando e depois o pastor me ligou. A primeira coisa que ele me disse foi: Pastor Park, sim, câncer. Isso não é nada. Eu estava bem desesperado, mas ele disse que não era nada. Eu vou dizer o quê? Eu respondi, sim. E a segunda palavra dele foi: agilize a cirurgia. Mas assim que eu tinha recebido a ligação da minha esposa, eu tinha ido para o hospital averiguar a data da cirurgia através de pessoas conhecidas, mas só tinha para depois de 2 meses. Só depois de 2 meses ela poderia ser operada. Era um absurdo. Mas o pastor havia me dito para agilizar a cirurgia. E novamente ele me disse: Pastor Park, sim, tomando o Tobior, ela será curada. Sim. E depois novamente o pastor falou: câncer? Isso não é nada. Sim. Agilize a cirurgia. Sim. Se tomar o Tobior, será curada. Sim. Simplesmente eu respondi sim, sim, sim. Mas eu só respondi sim 6 vezes. Corrigindo. Assim, eu respondi sim 6 vezes. E depois desligamos o telefone, mas o misterioso é
que quando eu tinha averiguado a data da cirurgia, só tinha para depois de 2 meses, mas sem outra saída. Eu pedi para marcar nem que seja para aquela data e depois aguardávamos a nossa vez para ver o resultado do diagnóstico, mas na frente da minha esposa estava uma jovem senhora que estava conversando com o médico responsável. De repente, essa senhora ficou toda brava e saiu andando. Ela estava dizendo para o médico: vocês dois tramaram tudo isso. Depois eu fiquei sabendo que essa senhora havia feito o diagnóstico em outro hospital. E o médico responsável daquele hospital tinha dito exatamente a mesma coisa que esse médico disse nesse hospital. Então, essa senhora pensou: como vocês podem falar exatamente igual? Deve ter sido isso. Você deve ter perguntado para aquele médico e tramaram isso. Só pode ser. E daí, ela ficou brava e saiu dizendo que não faria a cirurgia. A senhora, que parecia ser sua mãe, estava ali, pediu desculpas ao médico, pedindo perdão. E depois foi atrás da filha. Depois o médico também foi lá para fora e após um bom tempo ele voltou. Eu estava bem tenso. Ai, meu Deus, e agora? E chegando a vez da minha esposa, chegamos na frente do médico. Estávamos ali, escutando sobre o resultado do diagnóstico, e ela disse: está no estágio 2 avançado. No início, eu achava que era o estágio inicial, mas está no estágio 2 avançado. Devemos apressar a cirurgia. E nos disse o seguinte: hoje, após o expediente, entrarei de férias. Depois de uma semana, nesse mesmo dia da semana que vem, estarei de volta. Mas exatamente no primeiro dia da minha volta, temos vaga para a cirurgia. Por acaso, deseja operar nesse dia? Ué, quando eu tinha averiguado, com certeza só tinha para depois de 2 meses. Como assim? Claro que eu quero. Imediatamente eu disse que faria. Com certeza, não havia data para a cirurgia, mas naquele curto tempo o pastor me ligou e me disse para agilizar a cirurgia. Na verdade, eu queria falar que só tinha para depois de 2 meses, mas disse: sim. Eu apenas respondi, mas misteriosamente Deus antecipou a cirurgia para ser feita após uma semana. Até hoje eu não entendo. Então, marcamos a cirurgia para depois de uma semana. Eu deixei a minha esposa no hospital e fui voltando para a igreja. E após uma semana eu fui para o hospital no dia da cirurgia. A cirurgia foi um pouco demorada, eu fiquei bem tenso, mas a cirurgia foi muito bem sucedida. E depois voltamos para o leito. Misteriosamente, se tomar Tobior, será curada. Aquele Tobior estava lá. Surpreendentemente, a palavra que Deus havia me dito por meio do seu servo, e essa palavra de Jeremias, capítulo 29, do 11 ao 14, essas palavras começaram a se encaixar no meu coração. Ah, isso não é mal, é para a paz. Eu também, através desse acontecimento, essa doença chamada câncer, era algo que traria o fim na minha vida e da minha esposa. Parecia algo desesperador, sentia como uma maldição, um sofrimento, mas através disso, no meu coração, foi formado um coração de poder ir perante Deus, e também entre mim
E o servo de Deus foi formado um coração de poder aceitar como sim as suas palavras. Eu apenas respondi sim. Eu, na verdade, estava preso nos pensamentos, mas respondi sim, só isso. Mas o fato de eu ter aceito essa palavra, misteriosamente, não somente tocou o meu pensamento, mas também Deus começou a trabalhar resolvendo um por um aqueles problemas que estavam dentro de mim e diante de mim. Vendo tudo isso, realmente no meu coração, nossa, achei um tanto misterioso. Ah, como é possível acontecer essas coisas? Eu, para dizer a verdade, eu não estava crendo no meu coração. Mas já que o pastor estava me dizendo, já que o servo de Deus me disse para agilizar a cirurgia, sim, câncer não é nada. Para mim, câncer era tão grave. Sim, depois disso, aquele câncer que era tão grave no meu coração, sem eu perceber, meu coração mudou e se tornou algo como um nada. Aquela conversa, aquela palavra entrando no meu coração, aqueles pensamentos que eram negativos, aquele coração que estava difícil por causa do câncer, aquele coração aflito, libertou meu coração de tudo isso. Não somente isso, mas a palavra fez com que eu vencesse aquela vida. E agora a minha esposa está bem saudável, vivendo junto pelo Evangelho. Depois disso, após um ano, ela teve recaída. Também foi a mesma coisa. Dizem que se tiver recaída, morre. Esse pensamento estava me atacando, mas não. Da vez passada, também essa palavra lutou com a minha esposa e eu. A palavra nos venceu. Então, essa recaída também não é mal. Isso também é paz e esperança. Então, através disso, Deus quer mostrar um mundo maior e mais surpreendente, tanto para mim quanto para minha esposa. Misteriosamente, após isso, ela fez outra cirurgia. E agora ela está diante do Evangelho, junto comigo, com um corpo mais saudável. Bom, nós, diante da situação, já que aqueles corações de tentar resolver tais problemas com os nossos pensamentos nos domina, sem eu perceber, muitas vezes nós somos arrastados para o mundo do pensamento sem nos importar com a palavra. Quando eu era pequeno, realmente eu queria muito estudar. Eu queria tanto estudar. Para ter uma vida que compense, uma vida bem-sucedida. Não viver difícil como os outros, mas eu queria ter uma vida brilhante. Por isso, me esforcei muito para estudar. Mas chegou um ponto em que eu não pude continuar estudando. Então comecei a praticar esporte para poder entrar na escola, pelo qual consegui ingressar na escola. Mas durante o esporte, eu me machuquei e não pude mais continuar praticando esporte. Um destino absurdo. E ainda, contraí tuberculose. E quando eu cheguei naquele estado de não poder mais viver, fui
pedir ajuda para os parentes. Mas enfim, não deu certo. E acabei indo para minha casa, que ficava na terra natal. Lá também, enfim, não pude continuar nessa casa e tive que ser expulso de casa. Passando por tudo isso, eu fiquei realmente muito difícil. Por isso, já que eu não tinha para onde ir, de vez em quando eu passava a noite perambulando, tentando escapar da chuva. Realmente eu tive que suportar a fome, vagando por aí, tentando comer, qualquer coisa. Às vezes eu ia na montanha para alimentar de folhas. Corrigindo. Às vezes eu ia na montanha para me alimentar de folhas. Um dia, uma pessoa que acreditava em Deus era uma pessoa especial. Essa pessoa um dia chegou até mim, que vivia daquele jeito. Ridim, sim. Vamos comigo à igreja? Sem responder uma só palavra. Ouvindo isso, eu a segui até a igreja. Mas não era uma igreja, era tipo uma casa de palhas do interior. Quando entrei, tinha mais ou menos 10 pessoas reunidas e uma senhora estava falando. Eu pensei, a igreja é assim. Pois era a primeira vez que eu tinha ido. Estando ali sentado, estava quentinho e bom e eu cochilei pra valer, sem eu perceber. Depois, quando acordei, estavam dando comida, arroz. Realmente fazia muito tempo que eu não comia comida. E depois que eu comi, uma senhora trouxe uma Bíblia e, sentando na minha frente, começou a me falar da Bíblia. Já que eu nunca tinha ido a uma igreja, eu não sabia de nada. Mas, no meu coração, escutando ela falar da Bíblia, com a Bíblia aberta, eu não tinha nenhuma força e nem vontade de falar. Se achava certo, errado ou rejeitar. Eu simplesmente escutei. Ah, entendi, foi por isso. Ela estava me explicando. Ela me explicava bem e eu escutando, deu para entender. Escutando por um bom tempo. Ela me disse que éramos pecadores, mas depois me explicou que não temos pecado. Então perguntei por que não temos pecado, e ela explicou que Jesus veio e todo o pecado, ali na cruz, carregando nossos pecados, morreu e reviveu, ele ressuscitou. Por isso nossos pecados foram remidos, por isso nós somos justos e santos. E assim, uma das palavras que ela estava me falando era Isaías 53, versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse ele é Jesus. Na verdade, nós devíamos morrer e ir para o inferno. Mas Deus, para poder nos salvar, enviou Jesus e passou esses pecados para Jesus. Esse Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitou para dar fim aos pecados e nos justificou. Foi assim que ela me disse. Ah, eu entendi. Eu simplesmente aceitei. Eu não tinha força e nem vontade para rejeitar, crer ou não crer, porque a minha vida já estava no fundo do poço. Ah, eu entendi. É mesmo? Mas o incrível é que depois que eu fui embora, o incrível é que aquela palavra
continuamente não partia do meu coração e ficava me rodeando. E essa palavra tomando lugar no meu coração. Ah, os meus pecados foram remidos. Deus me salvou. Eu me tornei justo. Alguém como eu. Quando eu olhava para mim, eu era uma pessoa tão inútil. Mas Deus, através dessa palavra, me anunciando essa palavra assim, eu apenas escutei. Essa palavra que me foi anunciada começou a tomar lugar no meu coração e misteriosamente começou a trocar o meu pensamento do meu coração. Um por um. E depois disso, depois de um tempo, um dia, Deus, daqui a pouco vai chegar o inverno e é muito frio. Agora, não tem problema eu passar as noites agachado ao lado da fogueira da casa dos outros. Mas no inverno é muito frio. Será que o senhor não poderia me permitir uma cabana? Me permita um cômodo. Nesse mundo, quem é que vai querer dar uma casa ou um cômodo para uma pessoa que contraiu tuberculose e fica vomitando sangue? Mas, depois disso, Deus me permitiu uma casa. Realmente, uma casa muito boa. Ali, eu tive a minha vida. Eu trazia madeiras para fazer fogueira e deixava no quarto bem quentinho. E assim eu pude passar o inverno. E um dia eu estava lendo a Bíblia, mas estava com muita fome. Eu não sabia como orar. Por isso eu orava de olhos abertos, porque ninguém tinha me ensinado. Então eu achava que podia fazer assim. Lendo a Bíblia, eu dizia: Deus, eu estou com fome. Até os pais do mundo, quando o filho fica com fome, eles dão alguma coisa para comer. Deus, eu que recebi a salvação, estou com muita fome. Me dê comida. E assim eu abracei a Bíblia, me deitei e acabei dormindo. Adormeci. Mas meus olhos estavam ardendo, pois de manhã o sol estava entrando pela porta. As casas do nosso país, antigamente, se colava um papel. Por isso, quando batia o sol na janela, o quarto ficava bem claro. Por isso, os meus olhos estavam ardendo e depois eu me levantei e, quando abri a porta do quarto, tinha uma salinha bem pequena que só dava para apoiar as nádegas. E embaixo tinha um pátio. Me levantei para ir ao banheiro. Quando abri a porta, na frente da porta, em cima da salinha, havia um prato de comida. Quando eu olhei, estava saindo vapor dela e do lado tinha um pratinho pequeno, com um nabo fresco. Parecia colhido e preparado naquela manhã mesmo. Aquilo e mais um prato de arroz estava na frente do meu quarto. Ué, quem será que trouxe? E depois eu me lembrei que eu havia orado pedindo comida na noite anterior. Ué, então será que Deus atendeu a minha oração? Foi isso? Não sei. Talvez alguém tenha trazido por dó aquela pessoa, mas na noite anterior eu estava com
tanta fome que fiquei resmungando mais do que orar. Mais do que uma oração. Eu estou com fome, me dê comida. Até os pais do mundo dão comida para os seus filhos. Deus, o Senhor é meu Pai. Me dê comida. E assim eu adormeci. Mas na manhã seguinte, havia comida ali. Aquele prato de comida. Peguei com as minhas mãos e trouxe para dentro do quarto. E fiquei chorando sem parar. Devo ter chorado por mais de 30 minutos. Não por eu estar com fome e Deus ter me dado comida, mas eu pensei: quem sou eu? Eu simplesmente orei que estava com fome, mas Deus me deu comida. Quando eu disse que estava com frio, essa casa tão boa, me deu para eu usar. Esse Deus que me deu essa casa também me deu comida. Então, as pessoas do mundo me rejeitaram. Até a minha família me rejeitou. Todos me rejeitaram e me deram as costas. Mas Deus não me rejeitou. E sabendo que eu ia passar dificuldade esse inverno tão frio, me deu uma casa. Quando eu disse que estava com fome, Ele é o Deus que me deu a comida. Eu, durante aquela vida, pude experimentar muitos trabalhos da ajuda de Deus. Comendo aquela comida, eu pensei: agora sim! Se esse Deus conduzir a minha vida, embora agora eu esteja aqui neste lugar, mas se Deus me deu casa e me deu comida, então Ele pode curar a minha doença e me dará tudo o que eu preciso. Após isso, lendo a Bíblia, eu estava lendo João, capítulo 5. Eu disse assim para Deus, o seguinte: quando o enfermo, há 38 anos, estava deitado no leito, Jesus foi até ele. Sabendo que estava assim há muito tempo, foi até ele e perguntou: queres ser curado? Então ele disse: quando a água é agitada, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Naquele momento, Jesus, escutando isso, disse: toma o teu leito e anda. Mas o incrível é que ele estava por 38 anos sem conseguir andar e estava deitado, mas de repente se levantou e andou. Eu já havia lido essa passagem algumas vezes, mas naquele dia eu estava lendo essa passagem e disse: Jesus, ele nem recebeu a salvação. Embora ele não tenha recebido a salvação, mas o Senhor foi até ele e o curou da doença. E eu, que recebi a salvação? Jesus, o Senhor não pode curar a minha doença? Pois tem uma pessoa que foi abandonada e rejeitada como eu, vivendo em sombras, vivendo na escuridão. Para esse amigo, eu quero muito apresentar esse Jesus que encontrei para esse amigo. Pelo menos para ele, assim morrerei em paz. Mas, se eu for para esse amigo com esse corpo ali no hospital, vomitando sangue por causa da tuberculose, eu acho que isso não cairá bem. Será que o Senhor não pode curar a minha doença? Mas, se não tem problema, então pode deixar. Assim eu disse. Como se ele tivesse essa obrigação. Eu não sabia como falar por isso, eu falei o que eu pensava. Falei assim, na oração. E depois eu esqueci. Depois de um tempo, um dia, eu me assustei.
Eu que sempre vomitava sangue, já não estava mais vomitando. Só de andar um pouco eu já ficava cansado e exausto, mas eu não estava mais desse jeito. E um dia eu já não estava mais tossindo. Misteriosamente, quando eu fiz o exame no hospital, a tuberculose estava completamente curada. Agora, eu ando por aí normalmente. Minha coluna foi curada, a tuberculose foi curada. Naquele tempo, quando eu fiz o exame no hospital em Dondegu, o médico me disse: Pastor, o seu pulmão está muito mal. E eu fiquei rindo. Ele perguntou: Por que está rindo? Eu, antigamente, há 30 anos atrás, quase morri de tuberculose. Ah, então tá. Me parece que constou uns vestígios da tuberculose no resultado. Misteriosamente, após isso, eu passei por tantas coisas. Mas, realmente, Deus consertou o meu corpo, para que eu possa viver saudável diante dele. Simplesmente eu disse: eu recebi a salvação. Me cure da tuberculose e da coluna. Pois desse jeito, acho que não cairá bem. Eu falei assim. Pensando agora, foi como se eu estivesse obrigando. Mas Deus, aquela minha vida, a transformou por completo. Curou toda a doença do meu corpo. Resolveu a tuberculose. Eu que não tinha para onde ir por ter sido abandonado. Ele me permitiu essa vida para nunca mais ser abandonado, para nunca mais ser separado. Dentro de Deus, me permitiu essa vida abençoada. Bom, eu machuquei a coluna, depois contraí a tuberculose. Fui abandonado pela família e fui expulso. Nossa! Como a vida pode ser tão embaraçosa? Como pode dar tão errado assim? Eu não posso viver bem? Eu não posso viver saudável? Por que eu tenho que ser abandonado desse jeito? Murmurava, ficava perturbado, aflito e tinha muito rancor. Mas através disso, na minha vida, me fez encontrar Jesus. Talvez, se eu não tivesse passado por essas situações, eu não teria entrado para dentro do Senhor. Essa grande graça da salvação, esse extremo evangelho, para que eu pudesse viver essa vida. Por isso Deus permitiu esses problemas na minha vida. Olhando para esses problemas, com os meus olhos, pareciam pragas, pareciam maldições. Mas vendo dentro de Deus, isso não era praga, não era maldição, mas era uma grande bênção que me fez herdar a vida eterna. O nosso Deus não conduziu somente a minha vida dessa forma, mas a fim de conduzir todos nós para dentro do mundo de Deus. Ele nos permite certas dificuldades. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, 9. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu,
tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Vendo aqui nessa palavra uma viúva que pertencia a Sarepta, junto com o seu filho, estava lutando contra essa fome e havia sobrevindo àquela terra, já que ela não tinha outro meio de sobrevivência com o que tinha, pouco a pouco, economizando e economizando, fazia comida só na quantidade mínima para não morrer, comia hoje, amanhã, 1 mês, 2 meses, tentando suportar ao máximo, esperando que essa fome se resolva rapidamente e logo venha a abundância para poder viver. Assim ela estava vivendo. Mas a fome não pensava em terminar e não havia nenhum sinal da fome terminar e a abundância chegar. Mas um dia Deus enviou Elias para Sarepta. Vá a Sarepta. Ali ordenei uma viúva para que te dê comida. E Elias, chegando em Sarepta, viu uma mulher com o seu filho, que estava apanhando algumas coisas, apanhando lenha. Essa mulher, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite na sua vasilha, ela faria o pão pela última vez. Já não há mais caminho. Acho que o nosso destino é até aqui. Por mais que eu tente guardar a nossa vida, por mais que eu faça de tudo para salvar o meu filho, mas o que eu posso fazer é só até aqui. Comendo esse último pão, eu não sei até quando esse pão conseguirá me sustentar, mas viveremos somente até esse pão nos suster e nos fazer viver. Se vier abundância, viveremos, mas este é o nosso fim. Nesse momento, essa mulher, pegando seu filho, à porta da cidade, apanhava lenhas. De cabeça abaixada, apanhava lenhas que estavam no chão, e ajuntando tudo, e por fim, prepararia a massa para o pão com o último punhado de farinha. Comeriam o pão e depois morreriam. Pessoal, vamos pensar uma vez. Essa mulher que estava à porta da cidade com o seu filho está fazendo algo esforçadamente. Está apanhando lenha, mas, olhando profundamente para o desenho da vida dessa mulher, dentro do desenho da vida dela, não há paz, não há esperança. No desenho da vida dessa mulher, não há felicidade. Dentro do desenho da vida dessa mulher, embora esteja apanhando lenha esforçadamente, mas não havia alegria. Eu fui assim. Quando fui abandonado e perambulava na rua, tudo o que eu fazia na minha vida não havia alegria, esperança, felicidade e nem diversão. Quando o sol se punha, onde passaria essa noite tão fria? Como eu vou resolver essa fome? Ou, quanto será que eu conseguirei aguentar? Desse jeito, onde eu cairei morto?
no meu coração tão grande insegurança, aflição, perturbação, decepção, tristeza e rancor. Ninguém conhecia, mas na minha vida eu não tinha nenhuma esperança, alegria, assim como essa mulher. Eu vivi desse jeito. Deus enviou Elias para essa mulher que estava apanhando lenha. Elias, olhando para essa mulher, puxou conversa, pedindo água. E ao buscar água, ao trazer água, trazer um pão também, um pão pequeno. Eu não tenho pão. Assim como vês, eu, junto com meu filho, tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite, e eu vou fazer o último pão e depois morrer. Para isso eu estou apanhando lenha. Ah, desculpa. Ele poderia dizer isso. Mas Elias não disse assim. Ele disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele, para mim, um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois, faça como disseste. Ué, mas se eu te der o pão, não terei o que comer. Homem maligno, apenas me pedes, pois de qualquer jeito eu vou morrer mesmo. Eu poderia te dar. Ela poderia ter pensado assim. Primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e depois faça como disseste. Depois diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Nunca acabará a farinha da panela e nem azeite da tua botija. Se primeiro você fizer e trouxer para mim, e faça como disseste, assim Deus preencherá. Assim foi dito. Ela ouviu. É só pedir para mim, eu vou te dar. E ela ouviu. É só me pedir, eu vou te dar. Para poder tirar de mim, você usa como pretexto a palavra? Ela poderia ter pensado assim. Mas essa mulher, ouvindo isso, escutando a palavra de Elias, no versículo 15 está escrito: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Impressionante, pois foi preenchido. Essa mulher deve ter tido o desejo de desenhar uma vida feliz, de esperança, alegria e diversão. Ela deve ter tido esse desejo de dar tudo isso para o filho dela, mas ela não tinha nada para impedir a morte, o medo, a tristeza e o sofrimento que havia chego em sua vida. Nesse desenho não havia a tintura da felicidade, da alegria, da esperança, mas somente da morte, tristeza, sofrimento e aflição. Era um desenho da escuridão. Mas Elias, entrando na vida dela, ela simplesmente aceitou sua palavra e fez conforme a sua palavra. Mas na vida dela, a tintura da esperança começou a transbordar. A tintura da alegria, a tintura da felicidade. Sua vida mudou. Antes, apanhar lenha era tristeza, sofrimento e aflição. Mas agora, apanhar lenha, preparar a massa, colocando azeite e colocando água, sovar a massa se tornou esperança. Fazia a massa e mesmo usando a farinha e usando de novo, quanto mais usava, mais se preenchia. Então ela comeu, ele comeu,
Todos comeram e viveram. Realmente foi um milagre. Esta mulher, com que habilidade pôde se livrar da morte? Com que habilidade eu, que tinha uma vida abandonada, vomitava sangue e estava para morrer, pude ter a vida transformada? Ridim, vamos comigo na igreja. Deus, na minha vida, me fez encontrar um servo como Elias. E através desse servo, transformou minha vida a fim de ter essa vida que tenho hoje. Da mesma forma, para essa mulher, Deus enviando Elias, mudou a vida dessa mulher. Já não era uma vida direcionada para tristeza, morte e aflição. Mas agora, seja para apanhar lenha, para trabalhar, para apanhar água, para tirar farinha, para preparar massa, qualquer coisa que faça, transformou a vida dela para uma vida com alegria, diversão e esperança. O nosso Senhor, assim como transformou a vida dessa mulher, assim como o Senhor transformou o enfermo há 38 anos, que aparece em João capítulo 5, para uma vida que estava abandonada, separada, perambulando. O Senhor chegou até Regent Park e transformou a minha vida. Como? Para uma vida que não fica mais triste, para uma vida que não fica mais com medo, desesperado e frustrado. Essa mulher, à medida que foi escutando a palavra de Elias, sua vida foi sendo transformada. E embora na vida dela não houvesse a tintura da alegria, mas Elias tinha a tintura da alegria, a tintura da esperança, a tintura da felicidade, tintura da diversão. Cada vez que fazia conforme a palavra de Elias, a vida dela foi se transformando para felicidade, esperança, diversão e alegria. Após aquela vez, Deus permitiu eu viver dessa forma. Deus, através do seu servo, o câncer da minha esposa. Isso não é nada. Agilize a cirurgia. Se tomar Tobior, será curada. Já que eu não entendia, me falou de novo. Repetiu. E assim, Deus, assim como transformou a minha vida, hoje em dia, Deus, com nossas vidas, a fim de transformar, de vez em quando nos permite certas dificuldades e dores e nos conduz para que nos tornemos um com o Senhor. Que dentro disso, todos nós possamos ter uma vida abençoada.